Estamos novamente aqui às 19h25, iniciando mais uma live. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade eu coloquei uma enquete com duas opções. Às 6h38, bem cedo, né? Eu acordo cedo todo dia. E coloquei uma outra às 19h25. E a grande maioria, teve a escolha às 19h25. Então vamos manter esse horário. Eu sei que tem muitas lives que acontecem a partir desse horário, mas também entendo que se espichar um pouco mais tarde, fica mais difícil para vários, né? Porque tem muitas lives. E então fica mais difícil e também eu acho que vai ficar muito cansativo. E às 6h38 para mim tranquilo, mas eu sei que tem pessoas que acordam um pouco depois ou tem alguma atividade para fazer logo no início da manhã e acaba não conseguindo acompanhar. Então tranquilo, vamos manter no mesmo horário, segunda e quinta-feira às 19h25, tá bom, pessoal? Então tá bom, ó, o pessoal tá chegando aí, ó, vou pedir para vocês, para compartilhar, para passar para pessoas que vocês conhecem, etc, porque hoje tem um assunto realmente relevante, que é sobre mudanças de hábitos. É bem legal, eu acho que nós vamos ter umas informações, uma live que vai conseguir esclarecer alguns pontos importantes, né? E certamente elas vão fazer sentido para muitas pessoas. Por isso que eu estou pedindo aí, ó, compartilhe, tá? Vamos ver o que a gente consegue chegar hoje aqui de pessoas para assistir ao vivo. Eu sei que está ficando gravado, agora nós estamos repostando depois no YouTube, a gente está fazendo um trabalho, a partir do mês que vem eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Mas é isso. Então tá bom, pessoal, vamos lá. Tudo certinho com vocês, estou vendo o pessoal chegar. Olha só, tem gente aí de Maringá, né, o nosso amigo lá, o Tirato, tudo bem? Que legal, cara. Tem muita gente, eu não vou falar o nome de todo mundo aqui que vai chegando, eu sei que no início... vocês vão chegando aí, eu fico muito feliz com cada pessoa que está acompanhando e que tem interesse, né? Não só porque me conhece, alguns aqui, mas interesse em buscar alguma informação que vai agregar no dia a dia de vocês. Esse é o objetivo e é por isso que eu estou aqui em todas as segundas e quintas-feiras. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá, vamos falar então sobre mudança de hábito. O que quer dizer isso? Na última live, eu comentei sobre mentalidade construtiva. E num ponto, numa passagem lá, eu comentei sobre hábito, mas não me aprofundei. Porque é um assunto que demanda realmente ter uma live especial para falar disso. E certamente tem muitas informações que não serão colocadas aqui, mas as mais importantes, as que realmente são mais relevantes, eu estou colocando e vocês vão a partir de agora acompanhar e aí vocês vão entender que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, consciente ou inconsciente, né, que determinam os nossos resultados em todas as áreas. Mas afinal de contas, o que é o hábito? Então vamos entender um pouco aqui o que seria o hábito, né? O que é um hábito? O hábito basicamente são tarefas que fazemos e não pensamos para realizar. A gente faz meio no automático. Por quê? Porque realmente ele chegou um dia a começar de uma forma e ser repetida tantas vezes que virou um hábito. Então, daria para falar também que é uma quebra de paradigmas. São quebra de paradigmas, de modelos mentais. É uma sacudida na rotina da busca de resultados diferentes. Eu falaria para vocês que quem busca realmente melhorar em algum aspecto, muitas pessoas já estão muito adiantadas, bem sucedidas, né, evoluídas naquilo que eles buscam, né, tanto na vida pessoal como na vida profissional, dos negócios. Mas a gente sabe que se há alguma coisa que realmente vai acontecer a vida toda, são mudanças, né? A gente está num mundo que... mesmo que você não faça por opção, o mundo, né, tudo que acontece ao seu redor, ele vai te forçar a você fazer algumas mudanças. E isso tudo entra nesse papel, digamos, nesse trabalho que eu quero explicar para vocês agora,
sobre a importância de fato dos hábitos. E aí vocês vão entender que tem bons hábitos e tem maus hábitos, né? Obviamente. Então o hábito é um comportamento aprendido, realizado quase sempre no mesmo horário, no mesmo local, são rotinas, entendeu? Eu vou fazer até um exemplo aqui, é bem fácil de entender. Escovar os dentes. Escovar os dentes, eles normalmente são repetitivos. É de manhã, de meio-dia, de noite, eventualmente outros horários, mas esses 3 horários, eles são, para a maioria, para a grande maioria das pessoas, são no mesmo horário, né? No mesmo local, ou é em casa, no trabalho, em algum local em si, são repetitivos, né? Então esses, com certeza, são hábitos automáticos e não conscientes. Por que não conscientes? Porque depois que você formou o hábito, ele se transforma em algo automático. Muita coisa que a gente faz no dia a dia é automático. Pare e reflita um pouco sobre o seu dia, do início do dia até o final do dia. Quanta coisa você está repetindo. Repete, né? Faz sempre naquela rotina. Eventualmente muda para criar alguma coisa nova, mas a grande maioria, exatamente, ele tem esse momento, digamos assim, que você está repetindo os processos automaticamente e não consciente. Você não está pensando neles, mas eles vão acontecer. E falando então sobre hábitos, olha que eu poderia falar aqui muita coisa, muitos termos técnicos, mas eu quero simplificar o assunto aqui hoje para nesse bate-papo da gente, aqui para vocês entenderem de uma forma mais simples, mais fácil, vamos falar assim. O hábito é um processo de repetição, conforme eu falei. Quando fizermos isso, o cérebro fica acostumado, ele tem um condicionamento, e a seguir, sempre que ele segue esse padrão de atividade, sem muito esforço. Por quê? Desde da evolução do ser humano lá atrás, nos primórdios, o ser humano, ele, na era primitiva, ele tinha o objetivo de ser a defesa, e o ataque na verdade era uma reação, mas era a defesa de si, né, contra animais selvagens, contra muitos perigos, né, que tinha na natureza, mas ele tinha essa função, e é lógico, né, de se alimentar. E ele não tinha muito entendimento. Então, ele começou, a partir daquele momento, usar realmente muitos hábitos diferentes. Porque o cérebro em si, ele está programado para economizar energia. É bem interessante, mas eu diria que se você não prestar atenção, o seu cérebro ele é meio preguiçoso. É meio esquisito falar isso, mas ele foi programado para economizar energia. Então, ele vai fazer aqueles processos repetitivos que eu falei, automático, né? Lá no inconsciente, né? Você não está muitas vezes pensando naquilo que está fazendo. Exemplo, você está dirigindo um carro que não é automático. O que você faz? Quando você está aprendendo, já comentei, né? Mas no passado aí, quando você está aprendendo, é um esforço, é uma tensão, é uma coisa louca, porque tu tem que fazer muita coisa. A partir do momento que você aprendeu, você está pensando, tá, sei lá, viajando, né? E faz tudo sem pensar, agora eu vou fazer a tal marcha, agora isso. Não, está fazendo de forma inconsciente, porque você já formou esse hábito, e isso prova para nós que muita coisa que a gente faz no dia a dia é feito dessa forma. Por isso que esse processo evolutivo do ser humano, ele vem acontecendo, e ele busca preservar energia, economizar energia. Tem um lado positivo, mas ele se torna preguiçoso, e aí a gente conscientemente tem que ter entendimento de quais são os processos, as fases, para aí sim você pegar um processo diferente para criar um hábito saudável, né? Um hábito produtivo, um hábito que vai agregar na sua vida. E óbvio, sempre que você faz individualmente algo que é legítimo, que vai produzir algo importante para você, que vai trazer resultado importante,
ele na sequência, consequência disso, digamos assim, ele vai influenciar também no âmbito coletivo. E isso que é importante. Então as mudanças de hábitos, elas irão influenciar a sua vida, a sua profissão, no campo emocional, no campo espiritual, num desafio pessoal, tá? Ele realmente tem essa função. Mas, afinal de contas, qual que é a importância, então, do hábito? Qual que é a importância? Bom, os hábitos revelam que realmente quem somos e são importantes porque tornam eficientes as tarefas específicas que a gente vai fazer no dia a dia. Esses têm uma finalidade importante, você criar. De novo, tem bons e maus hábitos, tá? E hábito, vamos lá pessoal, vamos primeiramente entender que hábito, tem pessoas, né, é claro que a maioria aqui eu tenho certeza que sabe o que eu estou falando, mas tem pessoas que quando fala em hábito, ele está pensando num hábito alimentar, num cara que fuma, que bebe, que usa drogas, né, um hábito negativo. Sim, tem muitos hábitos desses que influenciam muito, impactam muito a vida das pessoas. Mas hábitos vai muito além disso e tem muitos hábitos positivos. E é isso que eu quero mais falar hoje, óbvio, mostrar os negativos, mas mais falar nesses hábitos bons que podem te ajudar, que podem reforçar aquilo que você já faz de forma consciente ou muitas vezes de forma inconsciente, mas que vá contribuir realmente para você fazer algo melhor, ser mais produtivo, ter uma vida mais feliz, mais tranquila. E a gente, de fato, né, nós somos consequências dos nossos hábitos. É incrível, mas cada um, ele tem uma formatação de hábitos e repete os hábitos e os resultados, eles são realmente, nós somos resultados dos nossos hábitos. Olha que coisa, é assim que funciona. Então eles fazem parte da nossa identidade, eles nos ajudam a atingir nossos objetivos, eles têm múltiplos papéis na nossa vida. Podemos escolher hábitos, adotar, vamos falar, hábitos, para nos tornarmos a pessoa que a gente deseja ser. Olha, eu acho interessante isso, porque eu comentei um tempo atrás que cada um de nós tem dentro de si muitos papéis para você exercer. Muitos papéis, lembram? Então, aqui quando a gente vai falar dos hábitos, de você adotar, você adota hábitos, está adotando hábitos que vão se tornar uma pessoa de uma determinada forma, de comportamento, de reações, de relacionamentos e, obviamente, de resultado final. Então, quando eu falo dessas versões, desses papéis que cada ser humano desenvolve, eles, na verdade, estão lá no teu íntimo, né? Estão realmente no teu íntimo, e o que vai tornar eles bons, maus, produtivos e improdutivos são exatamente o tipo de hábito que tu vai criando ao longo da vida, né? Se são realmente hábitos que vão agregar ou ao contrário, né? Então os bons hábitos nos aproximam, eles aproximam a gente do nosso objetivo. Então os bons hábitos nos aproximam dos nossos objetivos. E os maus naturalmente nos afastam. Então se você tem um objetivo em todas as áreas da tua vida, qualquer área, profissional, pessoal, né, relacionamentos, qualquer área. Lembra, bons hábitos, se você fizer bons hábitos, tu está se aproximando dos teus objetivos, daquilo que você está buscando. Os maus hábitos, eles te afastam, eles estão te realmente afastando, né? Exemplo, a pessoa, ela quer fazer um regime, por necessidade ou por estética, por algum motivo. E ele começa a ter bons hábitos, né, alimentares, exercício físico, tudo aquilo que a gente vai falar um pouco mais adiante, aqueles bons hábitos, dormir, né, da forma correta, dormir realmente, ter um sono reparador.
você se aproxima daquilo que você planejou, daquilo que você tem como objetivo. E ao contrário, se você quiser isso, você tem como objetivo, mas você está na bebedeira, fumando, com hábitos negativos, não faz exercício, se alimenta mal, e o pior de todos eles, porque o corpo, ele aparece mais. Eu diria para você, sabe, se você está bem fisicamente, se você está ou está obeso, ou está magro, e cada um tem que se respeitar naquilo que ele está, porque quando a gente fala assim também, não é criar um padrão, ó, o padrão é magro, é gordo, tem que ser musculoso, não. Vamos pensar naquilo que é realmente importante, além da parte estética, mas que seja saudável. Mas se você continuar se alimentando mal, não fazendo exercício, não bebendo água, né, da forma correta, eu posso falar para vocês que nos últimos tempos eu tenho bebido bastante água, eu tenho me cuidado, mas eu tive muita negligência no passado. E eu tive consequências, problemas renais em si, tive consequências de 2 cirurgias baseadas nesses problemas renais e foi realmente, né, são hábitos ruins, né, que na verdade eu não criei um bom hábito, que tinha que tomar bastante água, né, me hidratar bastante, cuidar do meu corpo. Mesmo que eu fiz nos últimos tempos, né, eu me cuidei mais, mas já tinha uma sobrecarga. Então, assim, exemplos que eu estou passando para você, que vão fazer com que você se aproxima ou que você se distancie dos seus objetivos. A formação de hábito, olha, ela tem impactos em muitas áreas. Mas vamos refletir um pouquinho. A formação de hábitos, as nossas crenças se transformam em pensamentos. As crenças, tudo, pensamentos. Os nossos pensamentos se transformam em palavras. Pensa, aí fala, se comunica. O ser humano tem essa, digamos assim, não é nenhuma vantagem propriamente dita, mas ele tem, sim, essa bênção, vou falar, de ser diferenciado dos outros animais, de ter essa comunicação que é através da palavra. Então, pensamentos, as crenças trazem pensamentos, aí trazem palavras, você tem palavras, as palavras se tornam em ações, e essas ações se tornam em hábitos, ações repetidas se tornam em hábitos, nossos hábitos se tornam em o quê? Em valores. E os nossos valores revelam o nosso destino. Tem pessoas que falam, nossa, mas o cara tem sorte. Eu estou com meus pais aqui em casa, né? Uma satisfação enorme, né? Que eles são lá de Santa Catarina, estão passando os dias aqui. E ontem a gente falou sobre hábitos, falou exatamente sobre aquilo que as pessoas, muitas vezes, elas fazem coisas repetidas vezes, de forma equivocada, errada, né? E querem ter um resultado positivo. Como? Não tem como, né? Em todas as áreas. Não existe como você esperar um resultado diferente daquilo que você está plantando, né? Lembra daquilo que eu falei anteriormente, numa outra apresentação, numa outra conversa, sobre sementes, né? Daquilo que você planta? Aqui um bom exemplo dos hábitos. Os hábitos são sementes. Você está plantando boas. Qual a qualidade das sementes? São boas ou são maus? Porque se você não tem boas sementes, os resultados certamente eles não serão bons. Isso é fato, né? Então os hábitos, eles são ações aprendidas pelo cérebro, tá? Para que ele aprende hábito? Para economizar energia. Lembra que eu comentei primeiro sobre isso? O nosso cérebro, ele tem apenas, só para vocês terem uma ideia, tem apenas 2% do peso corporal. Mas embora ele tenha só 2% do nosso peso corporal, ele consome 20% de energia. Olha que interessante. Então, existe um consumo de energia muito grande. O processo mental, tudo o que acontece na nossa vida é muito grande. Imagina quando tu está consumindo energia, né, usando hábitos que não são bons, né? Isso certamente faz uma diferença muito grande, né? Então, mais adiante eu vou comentar como que faz para a gente mudar hábito. Aqui eu vou fazer um comparativo
bem importante, bem legal, sobre a formação de hábito, que tem um estudo, né? Na verdade é um livro chamado Milagre da Manhã. Tenho certeza que muitos aqui já leram, mas se você não leu, procure, compre e leia. É muito bacana, muito bom, muito instrutivo, dá para você entender muita coisa. Então, Milagre da Manhã é um livro muito amplo, mas tem uma parte importante que fala dos hábitos. Procura na internet, aí você vai encontrar. Esse é um livro bem famoso já, né? O pessoal conhece bastante. E o escritor aqui, ele separou em três fases para você saber as fases. Porque você pode me perguntar, Adelar, quanto tempo demora para formar um hábito? Então eu vou pegar esse estudo, né, desse livro, baseado nessa informação, e vou fazer um comentário final. Então a primeira fase, qual que é a primeira fase? Insuportável. Como assim? A primeira fase, que vai do 1º ao 10º dia, ela é insuportável. Eu vou fazer um exemplo, o cara quer parar de fumar. Cara, a grande maioria das pessoas que tentam parar de fumar e que não conseguem, nesses 10 dias que ela coloca tudo se perder. Ela começa, se determina, ela acha que vai fazer e tal, e aí ela vai 1, 2, 3, 4, 5 em si. Tem uns que vai, no segundo dia já quebrou o objetivo, né, o compromisso dele com quem? Com ele próprio. Que o duro é que as pessoas normalmente, elas... Claro que quando você faz um compromisso público, você faz um compromisso, né, com a sociedade, com a família, com as pessoas, ela tem um peso maior. Mas nós temos que lembrar que o compromisso principal é conosco. Quando você tem um compromisso contigo mesmo, meu amigo, leva a sério, cara. Ah, mas só eu que estou vendo. Pô, você quer realmente isso? Então lembra dessa fase. A primeira fase que é insuportável, por quê? Porque, cara, é desafiador. O cara que bebe, né, que tem vício da bebida, que tem vício do cigarro e de outros tipos de drogas, é a fase mais crítica. Aí vai para a fase 2. Qual que é a fase? Desconfortável. Ora, ele passou na fase insuportável, ele está na fase desconfortável. Ela vai do 11º ao 20º dia. E essa fase é a fase de você persistir, mesmo sendo desconfortável. Você venceu a primeira fase, que é a mais terrível. Gente, a primeira fase é aí onde que a maioria cai. É na primeira fase, nos primeiros 10 dias. E não é só no hábito, eu estou usando um exemplo aqui de fumar, por exemplo, do fumante e tal. Qualquer hábito. Tu tem um hábito aí que tu sabe que não é legal. Qualquer hábito, em qualquer área. Lembra, os piores dias são os 10 primeiros dias. Depois são aquele desconforto, né? Tu passou a primeira fase, mas não tá bacana, não tá legal, né? Que é aquela fase de desconforto. E a terceira fase qual que é? Que ela vai do 21º ao 30º dia. É chamada uma fase irrefreável. Por quê? Porque aí, cara, você começa a se tornar mais confiante. Você segue a risca até o final do processo, com poucas exceções. Olha que interessante. A primeira fase é a fase difícil. Quem lembra que eu falei do hábito aí que eu tomo, né, natural, a maioria toma café com açúcar. E eu, quando tomei a decisão, né, eu uso esse exemplo porque foi um exemplo bem desafiador para mim, né? Cara, os primeiros dias, principalmente os primeiros 10 dias, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Era incrível. Era desafiador, eu tinha que estar muito comprometido, porque senão eu parava, porque era amargo, era ruim, era nada gostoso. Mas aí, nos outros 10 dias, ainda não estava legal, desconfortável, estava acostumado com açúcar e tal. Já não era insuportável, já era desconforto. Vocês estão entendendo? É a fase dos 10 aos 20, do 11º ao 20º dia. E quando entrou na terceira fase, passou dos 21 dias para frente, aí eu estava confiante.
eu estava sentindo o sabor do café melhor, eu sabia conscientemente que aquele açúcar que eu não estava colocando, e olha que eu só não era bastante formigão, ainda gosto de doces, né, mas eu me controlo. Então, assim, o que ocorre? É a partir daí que a possibilidade do hábito, de algo, né, que está uma rotina se tornar hábito, é a partir do 21º dia em diante. Mas assim, Adelar, mas é garantia isso que vai acontecer? Não. Isso aqui é um estudo, conforme eu falei, e é uma base para a maioria dos hábitos. Mas tem hábitos que vai levar 70 dias. Tem hábitos que vai levar mais de 100 dias. Tem hábitos que vão levar vários e vários meses. Então, depende do tamanho do hábito, do comprometimento. Por exemplo, tem pessoas que decidem parar de fumar. Eu estou usando esse exemplo, que é um exemplo bem fácil para vocês entenderem. E eles vão fazendo gradativo, um processo para descontinuar. Alguns não conseguem resistir e voltam a fumar. E muitos conseguem largar o cigarro de vez. Eles conseguem, porque se determinaram, falou, eu vou parar de fumar e... Então, quanto tempo leva? Alguns param já desde o início, tira a carteira do cigarro, joga para o lado, não quero mais saber, passam momentos terríveis, essa que é a verdade, né? Porque é um vício, né? Afinal de contas, mas eles conseguem superar. E tem outros que vão muitos dias, muitos meses até para conseguir, e alguns nunca conseguem, outros conseguem, e aí voltam ao hábito antigo. E aqui eu quero fazer uma observação, porque tem também um estudo que fala o seguinte: hábitos, eles não é que eles deixam de existir. Você cobre com um hábito novo, você sobrepõe um hábito novo, ok? E aí a partir disso você vai fazendo repetidas vezes e ele se torna um hábito e virou uma coisa rotineira. Mas se você não ficar atento, esse hábito antigo ele volta, e isso é prova de quem bebe, quem fuma, quem está fazendo dietas e volta e não dá sequência, aquele que começa a buscar um hábito de leitura, começa a ler, tem uma rotina, daqui a pouco volta de novo no hábito antigo, não dá mais atenção, etc. É assim. Nós temos que estar sempre vigilantes, né, e monitorar, porque não é o novo matou o antigo hábito. O novo sobrepõe, mas o outro está lá embaixo, esperando uma vacilada sua para voltar. Então a gente tem que ter essa consciência, tá? Eu vou comentar aqui sobre 3 componentes do hábito. Como faço para mudar e tudo mais, eu vou passar mais detalhes. Mas quais são os 3 componentes do hábito? O primeiro é gatilho, o segundo é uma rotina e o terceiro é uma recompensa. Esse é um processo e vocês vão entender. Eu vou explicar o que é gatilho, né? Nesse momento, e depois na sequência os outros 2 componentes a mais, que são 3 no total, e você vai entender qual que é o processo, né, na formação do hábito. Então, o gatilho, para que um hábito é necessário muita repetição. Você tem que ter consciência disso, porque tem gente que para na hora errada, ele não repetiu, porque tu tá lá com o teu cérebro programado de uma determinada forma. Você tá, o teu corpo, é engraçado, cara, mas o braço, a mão, o teu corpo, ele tá programado. É muito tempo já que está fazendo a mesma coisa e ele está programado. Tem que romper isso, criar um novo hábito. Então é importante saber que tem que repetir, repetir, repetir. Porque tem pessoas que fazem 2, 3 vezes, não deu certo, parou. Acabou, meu filho. Você não fez nada praticamente. Você estava engatinhando, estava começando, não estava nem caminhando ainda. Então é um processo, tá? Essa criação, conforme eu falei, que é muita repetição. Além disso, é importante que algo aconteça antes e depois desse comportamento de formar o hábito. Antes e depois. Então são gatilhos. O que acontece antes, vamos chamar aqui de deixa. O que é uma deixa? É um sinal, é um indicativo que vai dar início ao trabalho. Bem fácil para você entender. Vou fazer um exemplo aqui. O que é uma deixa? Um exemplo é um semáforo. No semáforo, quando você está dirigindo, você chega no semáforo e está no vermelho, qual que é a deixa? Pisa no freio e para. Não avance, ok? Qual que é a deixa num semáforo do sinal verde? Aí tu não está pisando no freio, tu está pisando no acelerador e avança, ok?
Entenderam qual que é a deixa? Então sempre, todos os hábitos vai ter uma deixa. Isso é importante a gente entender, tá? Porque dessa forma você entende e aí tu faz o reforço para conseguir avançar num próximo nível. Qual que é o segundo componente? O segundo componente é a rotina. O que é a rotina? Repetição. Então é o hábito propriamente dito de você repetir várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Várias vezes, de novo. Por quê? Porque, de novo, se você fizer 1, 2, 3 vezes e achar que não deu certo, você não fez nada praticamente, tá? Então é um processo realmente que tu tem que fazer muita repetição, aí sim consciente, enquanto você vai formando o hábito. Depois que ele se formou, aí ele se torna inconsciente. Então é a sequência de atividades que vão caracterizar as nossas ações como hábitos e como são percebidos por um observador. Então, assim, é como se você estivesse observando. Preste atenção, tá? Essa é uma dica que eu falo para você. Presta atenção, porque se você não prestar atenção, o que vai acontecer? Se você não prestar atenção, esse ponto, ele vai fugir. Tinha uma deixa, lembra que eu falei antes? Tinha uma deixa que apareceu e você não prestou atenção. Você acelerou no sinal vermelho, você ficou parado no sinal verde, não observou essa deixa. Então, essa rotina que é uma repetição, ela tem muito disso. São as atividades que podem ser físicas, elas podem ser intelectuais, elas podem ser emocionais. São atividades, tá? E essas são atividades que estão no segundo componente, que é a rotina. E o terceiro componente qual que é? Lembram? Eu falei os três, né? Terceira, primeiro gatilho, depois a rotina, e terceiro, recompensa, satisfação. Tudo que você faz, ele tem que ter um objetivo, e ele precisa necessariamente ter uma recompensa. Se não tiver recompensa, não vai funcionar. Olha que engraçado. Por quê? Porque nós somos feitos dessa forma, de desafio, de recompensas. Então, se você for parar de fazer algo, mudar um hábito, né? Criar um hábito novo, cria esse terceiro componente que você não tenha dúvida, ele vai ser essencial para você avançar e aí sim você tirar um hábito negativo e aí criar esse hábito novo que vai te ajudar. Então é um hábito que para ele se solidificar, o melhor que a recompensa seja uma consequência direta, o melhor que isso aconteça é que seja uma consequência direta daquilo que você está fazendo, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo. Alguém quer criar musculação, tá? Quer trabalhar os músculos, vamos falar assim. Qual que é o processo? Exercícios físicos direcionados para aquela determinada função ou objetivo que você tem, de criar músculo, de você realmente se tornar musculoso. Você vai ter que fazer o exercício certo, na repetição, na intensidade, na quantidade, tudo dentro do que é recomendado, ok? Proteínas, por exemplo, é importante? Sim, contribui, é importante. Agora tem pessoas que não fazem isso. Isso aqui o que eu estou falando que é interno, é você, é de você, tu tá entendendo? Não é de terceiro. O que é quando é externo? É aquele cara que quer ficar bombado com anabolizantes. É externo, né? Não vai doer, tu tem que rasgar o músculo, tem que fazer musculação, a proteína vai te ajudar, né? Tem alguns nutrientes importantes e tal, mas de fato você tem que ter um processo repetitivo, criar um hábito de exercícios, né? Direcionados para aquilo que você vai fazer para criar músculo, e não ir atrás de anabolizantes que são perigosos, que podem te deixar bombado e depois te dão uma consequência terrível. Esse é o fator externo. Então não busque externo, busque interno, de você mesmo. E isso é realmente importante. Tem um outro elemento aqui que eu quero falar para vocês, que é importantíssimo, mas muito importante. Qual que é esse elemento? Desejo. Desejo, não tem jeito. Não adianta, né, alguém chegar e falar, poxa, para de beber, poxa, para de fumar, ou sei lá, né,
para de ser reclamão, que é um hábito de ficar reclamando, tá? Para disso, são coisas negativas, né? Que faz mal para a pessoa e faz mal para quem está junto com essa pessoa também. Isso que é importante entender, que muitas vezes aqueles hábitos, né, de pessoas que muitas vezes têm um hábito muito negativo, né, para baixo, pessoas que realmente não contribuem, que são muito negativas, né, elas não estão só prejudicando a si próprias, elas estão prejudicando muitas pessoas que estão à sua volta. Então esses, sem dúvida nenhuma, é o fator determinante, o desejo, para qualquer coisa na sua vida. Se você quer conquistar, se você quer realizar, se você quer fazer algo, e hoje a gente está falando de hábito, então mudar um hábito, por exemplo, o desejo ele tem um papel fundamental, muito importante. Um hábito que foi formado sem um elemento chamado desejo, ele possivelmente ele não é um hábito. Ou ele é algo que ele não vai perdurar, ele não vai realmente acontecer. Depois que nós damos conta dos nossos hábitos, nos que realmente nos dão recompensa, nosso cérebro passa a desejar tal comportamento. Como assim? Olha que interessante. Quando eu estou fazendo algo para criar um novo hábito, nem sempre, mas muitas vezes é dolorido, exige sacrifícios, determinação, comprometimento, né? Muita coisa que vão te tirar daquela rotina, né? Da zona de conforto, para você criar esse novo hábito. Mas fato é que o cérebro, depois que, eu vou fazer um exemplo prático, exercício físico, cara, para você começar a fazer, é difícil, é desafiador. Agora, se você começa a fazer, quem de vocês já passou por isso? Pensa um pouco agora, quem de vocês já passou por isso? Porque depois que você começa a fazer isso, eu não tenho nenhuma dúvida, ele começa a acontecer de forma natural. E aí você tem um desejo de fazer esse exercício. Não precisa mais ficar se policiando, entende? Buscando motivação, alguém externo, você mesmo. Teu corpo, ele tem uma resposta, ele busca em você fazer exercício porque já está trazendo muita coisa positiva, né? Está trazendo benefícios que vão valer não só para a parte física, né? Para todas as áreas. E as pessoas mais criativas, né? Existem pesquisas, né, que falam sobre isso, elas se tornam muito criativas fazendo exercício, né? Nadando, correndo, andando, fazendo exercícios diversos, né? Então você consegue ter uma expansão nesse momento de consciência, você consegue se desligar daquilo que você muitas vezes está preso, né? Algumas angústias, né? Alguns momentos que você está muito preocupado, né? E aí você vai para um outro estágio, que é o estágio realmente mais importante. O corpo responde para você, o corpo ele está te estimulando, está te incentivando. Então você já começa a entrar num processo de novo, porque nós fomos feitos dessa forma. O intencional, que você estava sendo intencional desde o início, criando esse novo hábito, e que a pouco você se torna algo que está acontecendo de forma automática. Porém, olha que interessante, você criou um bom hábito. Então sim, agora pode ser de forma automática. Que bom, vai consumir menos energia. É a história do avião, né? Ele gasta um absurdo de energia para decolar, andando devagarinho, toda aquela estrutura, aquele peso e tal, para levantar. E depois que está lá em cima, ele gasta pouca energia, pouco, né, combustível e vai a longas distâncias e alta velocidade, gastando muito pouco. Eu faço esse comparativo com o nosso corpo na formação do hábito. É como se você, depois que tu criou esse hábito, qualquer hábito, você está em um voo em altitude e velocidade alta, e você está consumindo pouca energia, né? O piloto está tranquilo, porque na decolagem, na aterrissagem, são momentos de uma tensão enorme, né? O piloto, aliás, não só o piloto, até os passageiros, os tripulantes, normalmente eles estão mais atentos, né? Eles estão, alguns mais tensos inclusive, mas estão realmente determinando que aquele é um momento de você ter mais atenção, de gastar mais energia. E
no momento que você está lá nas alturas, no voo, né, em alta velocidade, isso já não vai ter esse problema. Então isso é importantíssimo, né? Não tenha dúvida que busca sempre lembrar desse exemplo, o que é um hábito, o que ele se torna depois de um certo ponto. Então esse é um modelo muito poderoso, pois através dele nós podemos formar hábitos que nos levarão a objetivos grandiosos, capazes de nos libertar, sabe, de tirar muitas correntes, né, travas que a gente tem, mas também ele pode tornar também escravo de um comportamento inconsciente, que vão contra nossos ideais de vida. Eu vou fazer um exemplo. Você se deixou levar por hábitos alimentares não saudáveis, né, por alguns vícios não saudáveis, e aí eu não vou aqui fazer exemplos, mas são muitos, tudo na vida, tudo, mas são muitos, né? A gente está usando alguns aqui que dá para você entender melhor, que dá para fazer um comparativo melhor, mas tudo, né? E lembra, quando você tem o bom hábito, tu tem a liberdade, você está no comando, você está no governo. Quando você tem maus hábitos, você se torna escravo. Isso é com tudo, tá? E isso é importante a gente sempre refletir, porque ele tem realmente um impacto muito grande, né, na vida das pessoas. Então, como faço para mudar os hábitos? Lembra que eu falei um pouco antes que nós somos, de fato, o resultado dos nossos hábitos, bons e maus hábitos. Ponto. É fato. Mas eu quero aqui falar para vocês alguns bons hábitos que podem realmente contribuir no seu dia a dia, que podem fazer você entender aquilo que vai te alavancar para você dar um passo para frente, para você, conforme eu falei, tirar os hábitos que são improdutivos, maléficos, e aí colocar hábitos poderosos, né, que vão fazer diferença na sua vida. Então, quais são esses hábitos? Primeiro, eu acredito que seja, aqui está a minha visão, tá? Pela base de informação que eu adquiri na minha vida, pelas experiências, defina um objetivo. Quando você quer criar um hábito novo, algo diferente que você não está fazendo, defina. Primeiro passo, então, definir um objetivo, claro, tá? Sempre que tu define um objetivo, coloca no papel. Isso é importantíssimo. Se você puder visualizar todo dia, deve fazer isso. Isso é muito importante, porque, né, aquilo que os teus olhos vê, aquilo que você está todo dia visualizando, ele vai criando, digamos assim, uma referência dentro do seu cérebro, de informação, de auxiliar nesse processo de criação do novo hábito. Exemplo, ler diariamente. A leitura é importantíssima. E se você lê uma vez que outra, você não cria hábito. Eu leio todos os dias. Todos os dias. A leitura, eu não estou falando de ir lá na rede social e ficar olhando alguma coisa, tá? Leitura, tá? Leituras diversas. Hoje nós temos livros incríveis para o desenvolvimento humano, para você se tornar uma pessoa melhor. Tem o melhor de todos os livros, né? Que é a Bíblia, tá? Se você acredita em Deus, se você tem alguma religião, ou você tem uma crença em Deus, em tudo que foi feito, né? Que eu sei que a maioria tem essa crença, mas até para aqueles que são ateus, usa ele como um livro de história, de referência, porque lá tem tudo. E gente, é incrível, anos, milhares, né, de anos, e as informações que elas estão lá, se você tiver um entendimento de ver o que está escrito na Bíblia, tu vai ver que realmente ele é o número 1 dos livros. Mas qualquer livro, né? Você faz isso, e aí eu entro numa área que eu chamo de aprendizagem constante, tá? Exemplo, leitura, mas qualquer coisa, tá? Passo número 2, constante, né? Constância. Número 3, abrace a mudança, abrace a mudança, abrace a mudança, porque se você não fizer dessa forma, não vai acontecer. Ah, eu quero. Tem certeza? Tem certeza que você realmente deseja mudar? Que você quer mudar isso que está te incomodando? Isso que está provocando uma dor em você, um desconforto?
Se você já reconheceu que algo não está legal, está na sua mão e não do terceiro, de outras pessoas. Sempre vai estar na sua mão. Você tem esse poder de fazer a mudança. Então abrace para valer essa mudança e faça aquilo que é necessário fazer. Uma outra parte seria, um outro ponto, o quarto ponto no meu ponto de vista, desses 8 pontos que eu relacionei, seria aceitar a responsabilidade. Aceitar a responsabilidade, porque a partir do momento que tu tomou essa decisão, você é responsável por aquilo que vai acontecer na sua vida, por aquilo que você vai desenvolver a partir daquele momento, mas tenha essa consciência, seja responsável, ok? Isso é fundamental, muito, muito importante. Você debater ideias seria um outro ponto, né? Vou colocar como quinto ponto aqui, debate ideia, tá? Você está criando um hábito novo, então veja com quem você se aconselha, tá? Veja com quem você está se aconselhando, mas troque informações. Busque tudo para você direcionar naquele objetivo lá que você definiu lá no número 1. Então, qualquer área. É uma área que vai cuidar da saúde, né? Procura um profissional, procura pessoas, né, que são dessa área. Tu vai cuidar de um desenvolvimento humano, tu vai cuidar de o que tu quiser, de um negócio. Procure pessoas e cria bons hábitos nesse sentido, tá? Lá quando eu falei da leitura diária, da aprendizagem constante, uma coisa que eu recomendo, tá? Eu estou voltando aqui no ponto 2, mas lembrei agora da educação financeira, que o nosso país ele está aos poucos melhorando nesse ponto, mas ainda está bastante deficiente. Então procure, você que é jovem, você que já é mais maduro, mas procure, a educação financeira faz uma diferença tremenda na sua vida, tá? Voltando então, debate de ideias sempre vai ser importante. O sexto ponto no meu entendimento que é importante, elogia o próximo. Elogiar o próximo, ele traz algo importante para quem recebe esse elogio, mas para você também. O que tem a ver com a formação do hábito? É um hábito bacana você criar esse hábito de elogio sincero, no momento, no contexto certo, né, na intensidade certa, mas faça um elogio para as pessoas. Tem muitas pessoas que nunca receberam muito obrigado, você é grato porque você me direcionou, né, um determinado assunto na vida e tantas coisas aí que acontecem no dia a dia. Então isso é um bom hábito, tá? Que eu recomendo muito. Qual que seria o sétimo hábito? Que também ela tem uma importância e uma profundidade muito grande, e aí eu acho que vai muito da evolução do ser humano, da minha evolução, da sua evolução. Perdoar. Perdoar, gente, tem coisas que são acontecimentos na vida que são realmente impactantes, são fortes, e tem outros que são alguns tipos de acontecimentos que são mais leves. Então é nesse sentido que é importante você realmente buscar atenção em cima disso. Perdoa as pessoas, se perdoe, isso é fundamental. É um ponto que eu falo para você, enquanto você tem uma carga, enquanto você não está se perdoando, e enquanto você não perdoa as outras pessoas, você não vai criar um bom hábito e você não vai avançar. Isso também é um ponto fundamental. E o oitavo ponto, eu falei do elogio e aqui vou falar da gratidão. Gratidão ao quê? Gratidão a você, gratidão a Deus, ao Criador, né? Para quem tem fé, como eu tenho. Gratidão a tudo que acontece, as pessoas que estão à tua volta. A gratidão por você existir mais esse dia. Gratidão, eu falo para vocês, por vocês estarem aqui, tirando o tempo de vocês e me ouvindo. Eu sou grato de verdade, porque se uma pessoa me ouvir, se fizer uma frase que eu falar, uma palavra, tiver um impacto na sua vida, para mim já é algo valioso, é grandioso, porque de verdade mesmo, sabe? A gente precisa ter gratidão para as pessoas e contribuir mais com o ser humano. Essa pandemia que se passou e ainda está acontecendo, né, com algumas inseguranças ainda aí,
ela fez muita gente refletir. Eu refleti bastante também. E eu falo para vocês, fala com as pessoas que estão à sua volta. Conversa, leva uma palavra de apoio, de incentivo, leva uma palavra de realmente de dar uma direção, de uma visão. Leva algo que tu tem de bom dentro de você. E faça algo por você. E faça algo pelo seu próximo. Não transmita coisas negativas que não vão acrescentar. Tem coisas amargas, tem remédios amargos que tem que ser dito. Eu não estou falando disso. É aquilo que não vai agregar na sua vida e nem dos outros. Você tem que se perdoar os seus erros, né? Conforme eu comentei, o perdão é importante, muito, muito, muito importante. Mas olha, de novo aqui falando para vocês, a gratidão, ela tem um poder gigante. Se você pedir algo e você não souber agradecer, numa oração, numa meditação, num momento que você está em angústia, né? Tantos momentos da vida, porque se tem uma coisa que a gente sabe que na nossa vida vai acontecer, são desafios, né? São imprevistos, são coisas que estão fora do teu controle. O que está fora do teu controle não é você que vai controlar, tá? Você busca força, tá? Busque força, né? Você tem direção, tem como buscar essa força. Mas aquilo que está na tua mão, que você tem como controlar, uma boa palavra para uma pessoa, de incentivo, né? De ajuda, a gratidão por aquilo que as pessoas te fazem, isso não tem preço. Isso é que a gente pode fazer cada dia mais. Se cada um de nós der um passo para frente nesse sentido, nós vamos com certeza fazer o nosso mundo onde a gente vive melhor. E não só para nós, para as gerações futuras. Então esse realmente é o ponto que eu falaria para vocês. Quando eu conseguir entender a importância que nós temos na nossa passagem aqui, na nossa existência, e quanto a gente tem responsabilidade, mas a gente precisa conviver em união com as pessoas, ter proximidade, entende? Essa é com certeza absoluta a prova, sabe? A gratidão é a prova daquilo que Jesus, né, plantou, que Jesus ensinou, que Jesus demonstrou com o exemplo dele. E nós podemos fazer isso em cada momento da nossa vida. Então, falo para vocês de novo, se permita criar novos hábitos. A mudança de hábito, ela é importante você entender onde você está. A partir disso, cria um novo hábito. Seja uma pessoa melhor, busque realmente se tornar uma pessoa que vai fazer diferença na sua vida e na vida das outras pessoas. E nós temos isso, todos, né? Todos nós temos isso na mão. E não tenho nenhuma dúvida que quando você olhar para trás e você ver que tu deu um passo para frente, que você realmente evoluiu, você tem um reforço, né? Tudo é cíclico, mas o reforço ele faz você avançar e não ficar estagnado ou muitas vezes indo para trás. Então esse é um fator importante. Tenha esse entendimento e faça o seu melhor. Mudança de hábitos é importante, porque de novo eu vou repetir, nós somos o resultado dos nossos hábitos. Sendo assim, vamos fazer os melhores, né? As melhores ações, as melhores atitudes que a gente pode ter para criar os melhores hábitos. Tá bom, pessoal? Obrigado. Tem muita coisa para falar, esse assunto é muito extenso, tenho certeza que tem muita informação importante, né, além dessa, mas está dando tempo aqui. Eu agradeço muito novamente pela presença, pela atenção de vocês. Se alguém quiser fazer aqui uma pergunta, pode fazer, ainda tem uns minutinhos. Ou depois pode responder lá, deixar lá que nós vamos salvar isso aqui e vai ficar essa live aí para você assistir de novo, ou para alguém assistir, mandar para alguém que não assistiu ainda, tá bom? Obrigado, tô vendo várias pessoas aqui, muito carinho por cada um de vocês, tá? Muito, obrigado mesmo, e tenham uma excelente semana. Na quinta-feira, às 19h25, a gente tá aqui com mais um tema, mais uma conversa para a gente passar para vocês. Obrigado pela atenção e uma ótima semana a todos. Valeu, gente. Deixa eu ver aqui.
Obrigado. É isso aí. Ó, tanta gente boa aqui. Eu não falei no início, então agora não vou falar, que tem muitas pessoas que talvez já passaram e alguns devem ter saído, alguma coisa assim, mas muito obrigado por cada um de vocês. Obrigado, gente. Um grande abraço e até quinta-feira.